Livro do 1 Samuel, capítulo 3, está escrito assim: O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito raro, e as visões não eram frequentes. Certo dia estava Eli deitado no seu lugar de comum. Seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver, e tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Vou ler o verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e ali se manifestar a Samuel pelas suas palavras. Vou ler o verso 5 do capítulo 4, que diz assim: Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial, rompeu todo Israel em gritos, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo o júbilo, a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, os filisteus se atemorizaram. Disseram: Os deuses vieram ao arraial. E ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim antes. Aqui no primeiro versículo que eu li do terceiro capítulo de Samuel, antes de entrarmos nos textos, eu quero falar um pouco sobre a figura do profeta. Dentro dos relatos bíblicos, exatamente aqui que começa a figura do profeta como uma figura mais pública, mais aproximada daquilo que podemos chamar de um ministério. Ou seja, em Samuel temos o ministério do profeta. Porque até então, nesse texto, nós temos a figura dos juízes. Não havia a monarquia, não tinha reis em Israel. Então a figura dos juízes, exercida por um homem durante uns círculos de juízes que romperam diante da injustiça, às vezes do próprio desvio do povo de Israel, foi necessário a figura desses juízes para julgar o povo, para convidar um julgamento não de apredejamento, mas um julgamento de consciência, de conscientização a respeito da Torá, a respeito daquilo que estava escrito e que se devia ser seguido. Então, aqui exatamente nesse texto, nós temos um versículo que vai aproximar-nos para entender a figura do profeta. Se diz nos primeiros versículos do capítulo 3 que a palavra do Senhor era raríssima, a revelação do divino era raro. A compreensão também deveria ser rara. As interpretações e as reflexões deveriam estar abandonadas. Então, nessa época, aquele homem que é Eli, que está aqui sendo descrito como um homem que já está velho e que já não consegue ver, embora a velhice dele representasse um estado natural, mas essa palavra de não enxergar mais metaforiza o comportamento dele diante daquilo que ele deveria estar vendo, enxergando e recorrendo à palavra do Senhor e corrigindo, porque ele já era um homem que já não ligava mais para o sagrado, para aquilo que deveria ser santificado. A casa do Eli era uma bagunça e sequencialmente o templo do Senhor estava se tornando uma bagunça e o ritual estava sendo praticado mais por seus filhos, que estavam mascarados de apenas títulos. E durante essa injustiça social de corrupção, a figura do profeta nasce.
Samuel era o profeta do Senhor. Ele era menino, mas ele vai crescendo e Deus vai manifestando a sua vontade a ele. E logo no capítulo 4, nós temos Israel se preparando para a guerra. E eles pegam a arca do Senhor, levam até o arraial de Israel, para que os homens se sentissem na presença de Deus, porque a arca representava o que era de mais sagrado, porque configurava-se numa transcendência de compreensão da própria presença de Deus. Então, eles diziam, a presença pura de Deus está entre nós, então Deus jamais vai nos deixar perder. E eles vão para a guerra, e acontece que eles perdem. Eles perdem, e interessante que houve um rebuliço. Eu sou de uma tradição pentecostal, vi muito disso, sabe, desse movimento jubiloso, triunfalista, carregado de jargões. E muitas vezes esse tipo de comportamento vai escondendo uma realidade que nós queremos tampar, que nós queremos esconder. E era o que estava acontecendo com Israel. Então a figura do profeta nasce dentro desse contexto para dizer as figuras do poder, dizer que não é por aí o caminho. Dizer ao povo que a realidade que está presente de injustiça se deve ser mudada, que aquele comportamento de injustiça, de impiedade e de falsa religiosidade vai gerar destruição, mas que isso também pode ser mudado. Então o profeta, como uma figura da sensibilidade, e eu gosto de um pensador judeu chamado Abraham Heschel, que trabalhou no seu doutorado a figura do profeta como uma figura que representa o pathos de Deus, ou seja, os sentimentos de Deus. Que o profeta ele trabalhou o profeta não com articulações apenas de palavras frias, mas ele entendeu o profeta como uma figura encarnada do próprio Deus. E Jesus, dentro do nascimento dele que se dá, Mateus explica isso no capítulo 1, que o menino vai nascer, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Jesus como uma figura também do profeta, porque nele se encerra, nele se cumpre todo o círculo profético e do ministério dos profetas. Em Jesus nós vemos essa encarnação dos sentimentos de Deus para uma sociedade ímpia, perversa, de um movimento religioso perverso, fingido, enganador, embora se valesse da palavra, embora estivesse pregando verdades. Até Jesus disse, obedeça o que eles falam, mas não pratica o que eles praticam. Aqui também está acontecendo isso. O contexto era que os religiosos falavam discurso, mas nas práticas escondidas o discurso não estava presente. A palavra não era um movedor interno, mas a palavra era usada externamente para tapear o que estava escondido no interno. Aí que a figura do profeta nasceu, para dizer assim, porque a figura do profeta representava os olhos de Deus que enxerga em qualquer lugar. Os olhos de Deus me faz transparente diante dele. Não tem lugar que eu consiga esconder a realidade minha. Posso esconder para mim mesmo, para você, para outras pessoas, e você pode esconder para mim ou para outras pessoas. Mas aos olhos de Deus nada se oculta. Então a figura do profeta chamava a consciência coletiva para chamar a dignidade coletiva, para que a injustiça política não seja um movedor do comportamento do poderoso. Então Abraham Heschel trabalhou o profeta como essa figura que encarnava essa intimidade com Deus, que se sensibilizava diante da dor. Quando ele se sensibilizava, ele não estava articulando um fingimento, mas ele estava manifestando o que ele realmente estava sentindo, porque Deus estava sentindo. Ele era um homem sensível. Então, profeta Samuel, nasce o que chamamos do ministério do profeta, para dizer para os poderosos que não deve ser assim, que não se deve fingir com elementos religiosos,
que somos vencedor, quando na realidade estamos perdendo, se perdendo em nosso próprio eu de mentira, se perdendo num processo fraudulento que muitas vezes nós queremos esconder. Então, a figura do profeta na Bíblia é a consciência do eterno nos convidando a mudar o curso daquilo que podemos chamar de destino, o curso daquilo que podemos chamar de semente que vai gerar um futuro, e que nosso presente nós podemos mudar para termos um futuro de justiça, um futuro de paz, um futuro que glorifique a Deus, mas um glorificar a Deus não apenas de júbilo, como acontecia aqui no capítulo 4, mas glorificar a Deus como a figura do próprio Samuel, de um crescimento. Ele crescia na graça, ele crescia diariamente na presença de Deus. E esse crescimento é justificado, é confirmado porque Deus manifestava a ele a sua palavra. Então que Deus nos abençoe e que sejamos profetas cristãos, profeta conforme Jesus foi, que convida a conscientização de liberdade ao cativo, ao que está que está no cativeiro, que confirme liberdade, que leve liberdade ao oprimido. Deus abençoe, que encarnamos o Cristo nas nossas atitudes.